eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vaso do oleiro, como também recebi de meu Pai. Dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pode sentar, glorificando a Deus. Glória a Deus. Conta também o versículo 19. Segure a sua Bíblia na sua mão, não feche. Queridos, nesta noite nós vamos falar sobre esta carta. Uma carta que, ao nós fazermos a leitura, começarmos a ler, você vai perceber que talvez nos últimos momentos da carta acaba aqui assustando o leitor. Essa igreja aqui é uma igreja da Ásia que tinha uma influência pagã muito grande nesta época. Esta igreja recebe do Senhor uma carta. João endereça essa igreja, que provavelmente seja João o líder desta igreja de Tiatira, exatamente aonde Lídia, quando é alcançada pelo apóstolo Paulo, faz um trabalho de venda de púrpura. Quando ela é alcançada, ela está vendendo a púrpura, e a púrpura era uma tinta. Era uma tinta porque nesta época aqui Tiatira era muito forte sobre a venda de roupa, sobre bronze polido, uma cidade pequena, mas rica. Só que o que chama a nossa atenção é que para cada guilda aqui, o que é isso, guilda, pastor? Isso é um grupo de companheiros que tem o mesmo pensamento, de mercadores. Para cada grupo que existia na cidade, existia um tipo de Deus, e a cidade era fortemente uma cidade idólatra. E nós vemos que os cristãos que estão vivendo na cidade de Tiatira, prestem muita atenção, eles ou adoravam a outros deuses, ou eles tinham o seu financeiro bloqueado, ganhariam muito pouco, teriam o seu financeiro prejudicado. A cidade de Tiatira estava sofrendo, e quando João ele emite esta carta, a igreja começa no versículo de número 18, você acabou vendo comigo, que o Senhor vai dizer que tem olhos como chama de fogo e os pés como latão reluzente. Então eu fui orar para entender o que é que Deus queria falar conosco nesta noite sobre esta mensagem. E ao olhar o versículo de número 19, os meus olhos fixaram e não saíram, e eu fiquei sobre este versículo. E no versículo de número 19, o Senhor vai dizer à igreja assim: eu conheço as tuas obras, mais uma vez, porque você já entendeu desde a primeira carta que o Senhor, ele diz a mesma coisa para as outras cartas, ou seja, o Senhor é aquele que conhece as nossas obras. O Senhor é aquele que te conhece. E ele vai dizer: eu conheço as tuas obras, e amor, e serviço, e fé, e paciência, mas agora algo nos chama a atenção, porque ele vai dizer desta maneira, ele vai dizer assim: e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. E isso me chamou a atenção. Isso me chamou a atenção porque esta igreja é uma igreja que está sendo perseguida. Esta é uma igreja que está sendo amedrontada. Esta é uma igreja que está sendo oprimida pelo inimigo. Ou você adora os outros deuses, ou seu financeiro é cortado, ou você morre, ou você vai à morte. Esta é uma igreja que, ao olhar para ela, nós vemos uma igreja que está sendo oprimida. A opressão está sobre a igreja de Tiatira. Mas é interessante este versículo porque me chamou a atenção, e eu espero que chame a
sua atenção nesta noite, porque o Senhor está dizendo: olha, nós estamos falando de uma igreja que é oprimida, de uma igreja que financeiramente ela está cortada, de uma igreja financeiramente que está passando por luta, mas ela está crescendo, ela está desenvolvendo, ela está aumentando. Talvez não, pastor, eu não estou entendendo o que o Senhor está querendo dizer. Eu não sei de que maneira você está entrando nessa noite por essa porta. Talvez você está dizendo: pastor, o meu financeiro está mal, eu estou passando perseguições no meu trabalho, na minha casa, com o meu filho, mas o Senhor trouxe uma palavra de revelação para você. Você vai crescer, você vai crescer, você vai desenvolver, você vai crescer. Aleluia, glória a Deus. Pastor, é possível que eu cresça em um ambiente onde eu estou sendo cortado? Sim. É possível que eu cresça em um ambiente onde eu estou sendo podado? Sim. Você vai perceber que algumas palavras que estão contidas aqui, elas vão dizer sobre obras. É uma igreja que está sofrendo, mas está vencendo. É uma igreja que está sofrendo, mas está trabalhando. É uma igreja que está sofrendo, mas está caminhando. É uma igreja que tem problema na casa, mas ela vem para o culto da glória a Deus. É uma igreja que tem problema com os filhos, mas ela diz: eu vou adorar o meu Deus esta noite. É uma igreja que está dizendo: o desemprego está batendo na minha casa, mas eu vou adorar o meu Deus, porque as obras antigas já ficaram para trás, as últimas obras são melhores do que as obras que já viram. Você está crescendo, você está desenvolvendo, Deus está operando. Você já não é quem você era, você não é mais quem você era há 5 anos, você não é mais quem você era há 3 anos, você não é mais quem você era, você está evoluindo. Que maravilha nós vemos esse crescimento, irmãos. Que maravilha quando você consegue olhar para trás. Quem consegue por um minuto onde você está aí sentado? Que você consegue até uma semana, até 2 semanas, Guilherme, você consegue olhar quem você era há 2 semanas. E você consegue olhar agora, onde o Guilherme mandou uma mensagem dizendo: pastor, só desculpe não responder, porque há muito tempo eu não conseguia fazer isso, deitei e dormi. Onde as pessoas elas dizem: pastor, estou vivendo uma tristeza, estou vivendo uma agonia, mas elas conseguem sorrir. Por que as pessoas conseguem sorrir? Por que as pessoas conseguem adorar? Por que elas conseguem louvar o nosso Deus? Por que elas conseguem? Por quê? Porque elas não são quem elas eram antes. E a igreja de Tiatira está passando uma perseguição, e talvez, irmãos, talvez essa noite eu e você não aguentaria. Nós não aguentaríamos. Perseguição de morte, perseguição de censura, talvez alguns requisitos nós estamos vendo acontecendo por aí. Mas antigamente esses requisitos eram prisão, tortura e morte. E a igreja continuava crescendo. E me chamou a atenção este versículo, por quê? Porque ela tem problemas. O espírito de Jezabel parece que é um espírito, mas não é um espírito, ela profetiza, ela entra no meio dessa congregação, faz uma bagunça enorme. Mas, queridos, eu não quero falar da falsa profetisa, eu quero falar do crescimento nessa noite. Sabe por quê? Porque diante de tantos desafios, diante de tantas propostas para você desistir, para você parar, para você retroceder, para você não avançar, a tua família está na casa de Deus, você está sentado ouvindo a palavra de Deus, você está sendo abençoado pela mão de Deus. E eu quero te dizer, queridos, você não vai parar onde você está, você não vai morrer, a tua família não vai separar, os seus filhos não vão morrer onde estão, a glória de Deus vai alcançar você. Glória a Deus, glória a Deus. Eu gosto muito do profeta Abacuque. Quem já ouviu e leu, diga amém. Abacuque no capítulo de número 3, se você puder acompanhar. Eu acho maravilhoso porque ele vai fazer uma oração.
Diga uma oração. Não, tem mais gente aqui. Diga uma oração. O profeta vai fazer uma oração. E os tempos são tempos de adversidade, são tempos de dificuldade. E ele vai fazer uma oração. Abacuque capítulo 3, versículo de número 1. Olha lá o que a palavra do Senhor vai dizer. Eu acho lindo, irmãos, e tão perfeito nesta noite. Ele diz a oração do profeta Abacuque sobre Sigianote. E diz assim: ouve, Senhor, ouvi a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos faça conhecida a tua ira, lembra da misericórdia. Eu acho tão linda essa mensagem, irmãos, porque no versículo 2 ele vai dizer: ouvi, Senhor, a tua palavra e eu temi. Mas eu peço algo para o Senhor: aviva a tua obra, mas não no começo dos anos, porque o começo da obra é fácil. No começo todo mundo adora, no começo a gente é animado, no começo a gente vai para frente, no começo a gente levanta a mão, dá glória a Deus, no começo você é batizado pelo Espírito Santo, no começo a tua família serve a Deus, no começo você chora com qualquer louvor, chora no quarto, chora na cama, chora aonde você quiser. No começo o teu casamento é bom, no começo o namoro é bom, mas nós precisamos de avivamento. Não no começo. Ele está dizendo: Senhor, nós estamos cansados, nós precisamos agora de um renovo. Nós chegamos no meio, nós chegamos na metade, nós precisamos avançar. Ele diz: Senhor, renova o teu povo no meio dos anos, no meio dos anos. E que Deus está querendo dizer, pastor, nesta noite: eu conheço as suas obras, você já não era quem você é, o Senhor te renovou, o Senhor está te renovando, o Senhor quer ver você vencendo. Aleluia! Não é mais como era. Ele vai dizer: aviva, aviva no meio dos anos, no meio dos anos. E sabe o que ele vai dizer? Sabe o que ele vai dizer, igreja? Pastor, eu estou aqui nesse ministério há 28 anos. Talvez você esteja igual a irmã Eliane, mais de 40 anos nesse ministério. Talvez você esteja igual a ela. E talvez você vai dizer: pastor, talvez nesses 40 anos eu nunca fui avivado como estou sendo agora, ou em outra oportunidade eu fui avivado e agora não estou sendo como eu fui antes. Mas de repente a palavra vai dizer, ela vai dizer, porque para mim, irmãos, o que importa não é o que as pessoas dizem, o que importa é o que a palavra tem a dizer para nós. E ela vai dizer dessa forma: a tua obra precisa avivada no meio dos anos, e ela só vai ser conhecida no meio, porque não existe reconhecimento no começo. Ninguém é reconhecido no começo. No começo não tem recurso. Nós estamos vendendo pizza, amanhã nós vamos dar pizza, aleluia, mas agora nós já estamos vivendo, nós estamos vendendo. No começo não tem reconhecimento. No começo a gente chegou com o cabelinho lambido e você falou: mas quem é essa menina? Quem é esse moleque? O que vai fazer na obra? O que vai falar de Deus? Porque a gente no começo não tem reconhecimento de ninguém. Ninguém acredita na gente, ninguém acredita no seu trabalho, ninguém acredita na sua casa. Mas Deus, Ele acredita em você. Deus confia em você. Deus está aqui para dizer: eu confio em você. Aleluia! Não tem, irmãos, não tem reconhecimento, não precisa de avivamento. Está na hora de nós olharmos. E o Evangelho de Apocalipse vem fazer um alerta para nós essa noite. Dentro da perseguição, você está no mesmo lugar ou está crescendo? Continua ouvindo as mesmas músicas, continua falando os mesmos palavrões, continua mentindo da mesma maneira, continua falando as mesmas coisas, continua pecando contra o próximo, continua estando em lugares que não é mais para você estar neles. Quais são as suas últimas obras? O que as suas últimas obras estão dizendo sobre você? Porque talvez nós vamos esperar, como no começo do culto, o diagnóstico da nossa liderança. Nós vamos esperar o diagnóstico do nosso diácono, dos nossos líderes, mas o diagnóstico maior da igreja de Tiatira, pastor Cristiano, é as últimas obras. O que as últimas obras estão falando sobre você?
Como é que estão as suas últimas obras? As últimas obras têm sido reclamações? Ou as últimas obras têm sido, pastor, estou parado? Pastor, eu estacionei. Quem está entendendo, diga amém. Será que as últimas obras elas estão dizendo, olha, não estou crescendo? Ou será que as suas últimas obras estão dizendo, sim, pastor, sim, eu tenho sofrido, mas tenho visto a mão. Eu tenho sofrido, sim, pastor, mas tenho visto Deus operar na minha casa, na minha família, sim, sim. Eu estou vendo o crescimento da minha família. E aos poucos nós vamos aprendendo. Nós vamos aprendendo que estas obras são importantes. Olha o que diz. Se você que está com a sua Bíblia aberta, leia comigo Apocalipse 2. Ele vai dizer assim, no versículo de número 23. Aliás, no versículo 20, para você entender, ele vai dizer: eu tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Eu dei o tempo para arrepender da sua prostituição e não se arrependeu. E eles vão porém numa cama. Para quem entende e pensa que Deus não faz nada, para que você que fica às vezes rindo, para você que fica às vezes pensando que quando nós falamos aqui, nós brincamos com o Evangelho de Cristo. Ele tem um tempo, ele dá um tempo, ele é benigno. Deus é longânimo, mas também é justo, ele é justiça. Eu me recordo, irmãos, uma feita, uma irmã que perseguiu demais o nosso ministério. O pastor se lembra disso? Muito tempo atrás, uns 3 anos. E eles nos ameaçavam a nossa família. E aí um dia veio um pregador de fora, irmãos, de São Paulo. Ele sobe diante do altar e diz assim: pastor, não desça, estou vendo uma sepultura. Irmãos, eu parei onde eu estava. E aquele temor, irmãos, talvez você não acredite nisso, mas eu preciso dizer. Porque se no Antigo Testamento Deus também matava, no Novo, Ananias e Safira, por mentira, morreram diante do gasofilácio. E talvez alguém diz: ah, pastor, não mata mais a graça. Cuidado, irmãos, porque quando a gente perde a graça, a gente fica sem graça. E a Bíblia diz, irmãos, do Antigo e do Novo, mas eu estava assim, irmãos, para descer, eu fiquei com medo, me deu um temor. E aí ele disse: chama sua esposa. Então vem ela, e ele sem saber de nada, fiquem os dois de joelho. E aí ele olhou para nós dois e disse dessa forma: hoje o céu se move. Você está vendo como tem braço? Você está vendo como é que tem dia? Quanto tempo nós víamos perseguidos, mas tem dia para Deus fazer, e tem um dia que acaba. E ele diz: hoje o céu se move. Houve uma perseguição implacável, e por esses dias aumentará sobre a sua vida. Você não se mexa, senão a espada vai para ti. Há uma sepultura aberta. E a pastora foi ganhar o Lucas. Então essa irmã entra com o carro dentro da maternidade, começa a xingar a gente lá de dentro. A pastora começa a ter sangramento. Você não conhece a nossa história, querido. Você pensa que a gente é. A mãe da pastora se levanta e diz: não, dona Rosa, não. Ela quis agredir. A mãe dela ficou brava, falei: não. E ela sai. E daquele mesmo momento entra do outro lado o neto, carregando para fazer uma microcirurgia. A garganta se fecha. Uma criança de 3 anos tenta uma anestesia, não consegue outra, tem que abrir a criança sem anestesia. Aquele sofrimento, aquela lágrima, irmãos. E na madrugada, onde o Lucas estava saindo junto com a pastora para o outro lado, estava saindo a criança morta do outro lado. Pastor, é uma criança. Isso escandaliza. Isso parece uma culpa. Não, irmão, não, você não conhece talvez o nosso Deus que te abençoa. Talvez você conhece, mas Deus deixa de abençoar.
apresentar o nosso Deus de justiça, o nosso Deus de juízo, o nosso Deus que desceu no arraial e matou 120 mil homens. E será que ele... Deixa eu te dizer, o nosso Deus, irmãos, que tem olhos como chama, com os pés reluzentes de latão para esmagar a obra do inimigo. Você pode dar glória a Deus por isso? Foi o meu desejo? Não. Foi o desejo da pastora? Não. Foi o desejo, a gente se alegrou por isso? Não, irmãos, não se alegrou. Mas a gente já viu muita justiça divina operar no silêncio. Por isso que dificilmente você vai me ver brigando com alguém, discutindo com alguém, porque a gente sabe o Deus que trouxe a gente. E esse Deus que trouxe a gente, trouxe você nesta noite. Trouxe você nesta noite para que você entenda que por mais longe que você estava, Ele te trouxe para perto. Olha que o versículo diz: e eu ferirei os seus filhos, e toda a igreja saberá que eu sou aquele que sonda a mente e o coração, e darei a cada um de vós segundo a obra. De repente no 24 ele muda a história e diz: mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira. Ou seja, nem todo o povo estava corrompido, nem todo o povo estava sob o domínio da profetisa Jezabel. E ele diz, irmãos, que esse povo, olha lá, irmãos, o versículo 24 ele diz: todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Ele está dizendo: você que guardou a mensagem do Evangelho de Cristo, versículo de número 25, mas os que têm de retê-los até que eu venha. E ele diz: e ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras. E mais uma vez ele vai falar que as nossas obras revelam aonde está o nosso coração. As nossas obras. Tem gente fazendo coisa errada, pastor fazendo obra, sim, tem. Mas é muito mais difícil, irmãos. Porque quem se envolve com as coisas do reino, ele não tem tempo para perder com coisas desta terra, com fofocas de telefone, com disse que me disse de vizinho, com coisas que já aconteceram aqui. E como já disse, irmãos, olha, eu espero que os irmãos continuem nos poupando do que já aconteceu aqui, porque eu não vim aqui trazer a memória de ninguém. Eu vim aqui fazer uma nova história, junto com minha esposa e com vocês, nesse tempo, nesse ministério. Nós não viemos aqui lembrar a história de ninguém, e quem passou tem a sua essência, mas já passou, já foi, já viveram. Há 48 anos passam pessoas aqui, e eu também com certeza passarei por aqui. E o que nós vamos fazer, pastor? Nós precisamos entender que o Senhor quer de nós obras melhores do que aquela que nós iniciamos. Melhores. Queridos, você é a parte fundamental deste crescimento. Os jovens que estavam na rua são parte fundamental desse crescimento. Você precisa acreditar novamente nesse ministério. Você precisa acreditar nessa mensagem. Volte a pregar para as pessoas. Volte a convidar as pessoas. Volte a orar como você não estava orando. Volte a consagrar a sua vida como você estava consagrando. Deixe as últimas obras serem maiores, mais fortes do que as primeiras. Pastor, eu só vou fazer se o fulano fizer. Quem te chamou? Pastor, eu só vou fazer se. E Deus abençoando você, Deus guardando você, Deus prosperando você, prosperando a sua família. Você só está de pé por causa de Deus. Você só está vivo por causa de Deus. Eu vivo dizendo aqui, um pernilongo, irmãos, de centímetros, ele tira a vida de pessoas, matou no Brasil. E, olha, números impressionantes, 2 centímetros, um pernilongo matou gente, irmãos. Uma gripe matou gente. Gente que se escondeu com máscara, mas morreu. Gente que colocava 2 máscaras, não colocava Sara trabalha no Unimed. Gente que pediu, pelo amor de Deus, me ajude, mas não voltou mais de lá. Pessoas que perderam pais, perderam filhos. Gente que perdeu a avó, mas Deus te poupou. Sabe por quê?
mas como é que estão as suas últimas obras para o chamado que Ele te entregou? Como é que estão as suas últimas obras para o ministério que Ele te deu? Para o ministério que Ele confiou? Ei, escute, Ele vai cobrar o talento. Quem lembra da parábola dos talentos? Ele vem buscar os talentos. Um multiplicou, o outro fez mais, o outro enterrou. Ele enterrou e disse: ó, Senhor, eu enterrei porque eu enterrando achei que era melhor, porque quando o Senhor vinha, o Senhor vier, eu vou entregar aquilo que o Senhor me deu. Deus não quer de volta que Ele te deu. Ele te deu porque sabe que você pode multiplicar, que você sabe que você pode desenvolver. E queridos, eu estou na autoridade de Deus essa noite para dizer: hoje começa um novo tempo sobre a sua família, sobre a sua casa. Quem recebe sobre a sua vida hoje. Pastor, eu fico assim olhando, eu vou terminar. Vou terminar aqui. Eu fico olhando esta igreja, Raquel, eu fico vendo bem o quão impressionante ela é. Sabe por quê? Porque geralmente a gente pega as cartas aqui, talvez você leu em casa, curioso, né? Teve obreiros que me procuraram e disseram assim: pastor, eu quero ver que o senhor vai pregar esta carta. Sabe por quê? Porque nós temos facilidade, Jennifer, de colocar os nossos olhos em problemas, em morte, em cama, em Jezabel. Mas a gente não coloca no crescimento, na esperança, nas bênçãos. Como assim, pastor? Versículo de número 19. A gente coloca na cama, a gente coloca na morte, a gente coloca a morte do filho, mas a gente não coloca: eu conheço a tua obra. Você tem amor, tem serviço, tem fé, tem paciência, você tem perseverança, você está vivendo. O amor de que, pastor, tem coisa ruim? Tem, mas muito é maior aquilo que Deus está derramando sobre você. E a igreja não pode crescer. A igreja não pode crescer se ela não tiver amor. A igreja não pode crescer se ela não tiver serviço. Serviço. Queridos, que alegria ter recebido você nesta noite, nesta mensagem. A pastora diz: amor, você vai levar o tablet? Eu disse: não, amor, hoje eu vou. Vocês moços, eu quero que Deus fale com a igreja. Irmãos, eu vim aqui deixar Deus ministrar no seu coração. Nessa noite eu vim. Eu não gosto de ser desleixado com as coisas de Deus, mas nessa noite eu vim. E quando eu cheguei aqui, eu disse: Senhor, fala no meu coração uma mensagem para a tua igreja, que eu não traga nada preparado, que o Senhor ministre para aqueles que estiverem vindo de encontro com a tua palavra. E nesta noite, queridos, Deus está chamando você. Tem algumas coisas que não vai mais dar certo. Tem algumas coisas que não vão mais dar certo. E talvez no seu lugar você está dizendo: pastor, eu repreendo. Ou talvez alguém está dizendo: eu repreendo. Mas Deus nesta noite está dizendo: não vai mais dar certo. Sabe por quê? Porque você me trocou. Você me colocou no lugar da minha presença. Eu não estou mais no lugar que eu estava antes. Eu não estou mais no centro como eu estava. E você tem procurado coisas, mas não tem me procurado. E você tem procurado acertar, mas não tem procurado acertar a minha mensagem. Você tem procurado o melhor para os teus filhos, mas não tem procurado o melhor que o Evangelho tem falado contigo. E Deus está dizendo: Deus está dizendo, últimas obras, uma visão das últimas obras. Chegou o momento de você rever o que essas últimas obras estão falando no seu coração. Pastor, fornicação. Pastor, para mim, mentira. Tem coragem?
falado namoro. Pastor, no meu tem falado dinheiro. Pastor, no meu, não, eu não estou dizendo que você deve ter desesperança, não, queridos. Eu estou dizendo onde é que está as suas últimas obras, aquela que Deus está querendo. Mas nós não precisamos mais chorar. Nós precisamos agir. Porque esta igreja aqui abre uma carta para esta igreja aqui de hoje. Nós vamos ser analisados. Eu combinei uma coisa com você, Cristian. Falei com você nessa mensagem. Cristian chegou aqui e disse: quando nós chegarmos lá em cima. Alguém percebeu? Alguém percebeu? Quando nós chegarmos lá, o que vai valer realmente a pena é as nossas obras. O Senhor vai requerer obras, sabe por quê? Porque Ele confiou em você. Está na hora de nós apresentarmos. Pastor, eu já faço parte, graças a Deus, do ministério. Não, eu estou falando de ministério. Eu estou falando de obras, aquilo que Deus tem realizado na sua vida, que você precisa voltar a realizar. Lembra quando você falava de Cristo no trabalho? Lembra? Hoje talvez nós temos vergonha de reconhecer Jesus em alguns ambientes. Nós temos vergonha de orar para as pessoas. Eu vou fazer. Você ora por mim? Ore na hora. Ore ali, ore agora. Vem aqui. Pastor, ore. Tenha sabedoria no trabalho, mas ore. Deus está querendo que nós oremos. Ou as pessoas não conhecem quem você é. Sabe por quê? Porque nós entramos daqui crente e nós saímos qualquer outra pessoa que não seja aquilo que nós estamos vivendo. Se estas obras, irmãos, não estão transformando você, você está longe de Jesus. Porque nós não viemos aqui ouvir uma boa palavra, nós viemos aqui ser transformados. Quem entende isso, diga glória a Deus. Se esse evangelho não te confronta, se esse evangelho não te transforma, irmãos, então nós viemos aqui para o entretenimento. Mas se você nesta noite entende isso, está na hora de você se mexer. Pastor, eu vou fazer o quê, irmãos? Olha, tem muitas coisas que nós podemos fazer. Muitas. Mas comece pela sua vida. Comece entregando ela nessa noite. Nós vamos ceiar. Mas você vai ceiar desse jeito? Não. Você vai sair dizendo assim, nesta noite eu me reconciliei, eu aceitei Jesus, e a última obra, seja para onde eu vou da minha vida, está voltada para Cristo, meu Salvador. Aleluia. Você que quer esse encontro antes de tocar na ceia, vem aqui na frente. Você que tem analisado as suas últimas vidas, vem, sai do seu lugar. Rapidamente, vem aqui, eu quero orar por você.